Que dia, quem diria que num dia 20 de dezembro nós teríamos Brasília tão agitada, efervescente, com um evento unindo todo o Congresso Nacional, toda a cúpula do governo, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Rapaz do céu! A gente vai começar o Bastidores do Poder de hoje direto, indo para a capital federal. Márcio Rocha está com a gente para falar sobre a promulgação. Ela veio depois de 3 décadas, a reforma tributária se tornou realidade e num dia cheio de emoções aí no Senado Federal, não é, Márcio? Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A sessão de promulgação continua aqui no plenário da Câmara dos Deputados, né? A gente tem aqui no Congresso 2 plenários, o Senado é um pouquinho menor, para acomodar todo mundo. A gente foi escolhido, né, o plenário da Câmara, e agora a gente já tem promulgado nessa proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária. E, a partir de agora, o próximo passo é justamente o governo, e tanto o governo quanto o Congresso, passar a trabalhar na elaboração das leis complementares para regulamentar o setor. A gente lembra, esse texto foi aprovado pelos parlamentares depois de 30 anos de discussão aqui dentro do Congresso, e aí agora fica a cargo do Palácio do Planalto enviar essas propostas de alíquotas para o novo sistema tributário do país, que será analisado, né? Essas novas propostas vão ser analisadas por deputados e senadores. De acordo com o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, inclusive, participa dessa cerimônia. Os primeiros projetos para regulamentar os setores de impostos reduzidos e a chamada Cesta Básica Nacional serão enviados já nas primeiras semanas do ano que vem. Lembrando que a ideia da PEC, né, dessa proposta de emenda à Constituição, é simplificar a cobrança de tributos e do modelo em funcionamento no Brasil. Resumidamente, a grosso modo, 5 impostos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, vão ser substituídos por 2. O imposto sobre bens e serviços para estados e municípios, que será utilizado pelos estados e municípios, e pela contribuição sobre bens e serviços, que será cobrada pela União. Esses 2 impostos, o IBS e o CBS, são os chamados tributos tipo IVA, ou seja, Imposto de Valor Agregado, que tem como objetivo evitar a tributação acumulativa ao longo das cadeias de produção. De acordo com essa PEC ainda, o governo vai passar também a cobrar o chamado Imposto Seletivo, que tem como objetivo desestimular a compra de produtos e serviços que são considerados prejudiciais à saúde e à sustentabilidade ambiental. A gente teve mais cedo, né, a fala, principalmente de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os dois seguiram mais ou menos a mesma linha, falando que essa sessão é uma sessão histórica, principalmente porque não é uma pauta de governo, e sim não é uma pauta de partidos, né, enfim, de governo, mas uma pauta do Estado. É uma vitória do Congresso essa reforma ter sido promulgada. A gente teve uma sessão um tanto quanto agitada, principalmente porque é o seguinte: quando o presidente Lula chegou aqui no plenário da Câmara dos Deputados, a oposição começou a xingá-lo, né, a hostilizá-lo. Os correligionários do presidente Lula começaram nos gritos, a tentar abafar os gritos da oposição. De fora, assim, vendo de longe como eu estava, né, eu estava do lado, estava mais ao fundo do plenário, conseguiram, né, abafar os gritos da oposição, mas teve uma situação bastante chata, que foi uma tentativa de agressão aí envolvendo os 2 deputados, né, o deputado Washington Quacá, que é do PT do Rio de Janeiro, e também o deputado Messias Donato, que é do Partido Liberal. E aí teve aquela turma do deixa disso, a gente teve esses problemas aqui, mas ficou por isso, não teve maiores consequências. A gente sabe que Messias Donato já anunciou que vai fazer um boletim de ocorrência contra o Washington Quacá, mas, por enquanto, a situação é essa. Lembrando também que a gente teve aqui em Brasília uma reunião ministerial com o presidente Lula. O presidente Lula falou, inclusive, que ele vai continuar conversando com todos os partidos que têm parlamentares no Congresso, e para manter justamente esse diálogo que ele tem com todos os membros do parlamento. E, para a gente finalizar, a gente tinha a expectativa da votação da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, que poderia votar o orçamento ainda nesta quarta-feira, justamente depois da sessão de promulgação da reforma tributária, mas a gente já percebeu que essa sessão vai demorar um pouquinho. A CMO vai deixar para ser utilizada, vai deixar, né, para votar esse texto depois, e aí a expectativa é que o orçamento seja votado amanhã, tanto na CMO
quanto também no plenário do Congresso, a partir das 9h30 da manhã. Então agora, a partir do Congresso agora, né, no Senado e na Câmara, a gente pode ter algumas votações. Na Câmara, há apostas esportivas e no Senado, a medida provisória da subvenção. Tudo isso ainda está mais ou menos na expectativa ainda, mas o cenário de momento é esse que eu te falei.